Olá, galera do canal Exponenciando. Aqui João Tolentino e para vocês mais um podcast. Hoje, 23/9/2019, segunda-feira. Como combinado, toda semana pretendo lançar um áudio aí para vocês, abordando os assuntos mais relevantes do mercado financeiro. Ou se houver aí durante a semana algum assunto muito relevante, como aconteceu semana passada na sexta-feira, eu faço um áudio sobre esse assunto. Essa semana, o assunto relevante seria... Eu gostaria de abordar um assunto que eu acho super interessante, que é taxa de juros negativa. Ah, existe taxa de juros negativo? Ou negativa? Sim, existe. Em alguns países isso já é praticado há um bom tempo. E o que eu quero falar também é sobre o discurso do presidente, do Brasil, Bolsonaro, na ONU, discurso que irá acontecer amanhã, dia 24/9, e dependendo do que ele falar, eu acredito que pode haver aí influência na nossa bolsa. Por isso que eu acho que é um assunto relevante. Indiferente disso, é um assunto que vale a pena a gente estar inteirado e saber que isso pode ocorrer. Muito bem, a bolsa, a Bovespa, no momento, ela continua operando negativamente, porque ela vem caindo desde manhã, chegou a cair 0,40, depois caiu para 0,35 e agora ela está caindo em torno de menos 0,30. Então, na verdade, o mercado está aguardando com ansiedade esse discurso do Bolsonaro na ONU. Ali ele vai estar acompanhado de outros ministros, etc. e tal. Mas já já eu comento mais detalhes. O dólar comercial estava operando em alta de 0,40 a R$ 4,17. E no turismo, o dólar estava sendo vendido a R$ 4,39. Curiosidade, tem fundos DI por aí que podem deixar rentabilidade negativa para 1 milhão de cotistas que investem nesses fundos, cuja taxa de administração abusivamente cobrada a 5% ao ano. Então você veja bem, com uma taxa de juros Selic a 5,5% e com desconto do imposto de renda, esse 1 milhão de cotistas aí podem acabar recebendo uma taxa negativa, ou seja, a rentabilidade será negativa em fundo DI. Algo realmente bem preocupante e nada, segundo informações, são juntando esse 1 milhão de cotistas que investem nesses fundos, perfazem um total de 104 bilhões de reais. E são fundos onde investidores acabam não mexendo no dinheiro por falta de tempo ou preguiça. Então o dinheiro está lá, fica aplicado, ele nem nota, nem reparou que ele já sabe que a taxa de administração é 5%, mas enquanto a taxa Selic estava 14, 12, 11, 10, 8, tudo bem, ele vê que está ganhando. Eu quero ver qual vai ser a reação quando ele souber que o fundo DI dele, que sempre subiu, acabou caindo. Bom, como eu informei, o Bovespa estava caindo 0,26%, em torno de 104.540 pontos. Os juros futuros também mantendo viés de alta. Em Nova York, as bolsas também estavam operando sem grandes oscilações. Dow Jones estava subindo 0,16%, o S&P 500 0,11% e a Nasdaq 0,08%.
Bom, falando de taxa de juros negativa, vocês sabiam que existem países que a taxa de juros é negativa? Pois é. Às vezes a gente reclama, né, que os juros baixos na hora de investir em título público, né, que agora está em torno de 5,5% ao ano. E, na verdade, muitos, né, dos investidores aí estão se adaptando a essa nova realidade, né, com uma taxa básica 5,5%. Saibam vocês que na Europa e no Japão há países que convivem com taxa de juros negativa. No Japão a taxa está hoje em torno de menos 0,1% ao ano. Na Suíça é menos 0,75% ao ano. Na prática é como se a pessoa tivesse que pagar para investir seu dinheiro, né, em títulos públicos. O objetivo do juro negativo é evitar que o dinheiro fique parado nos bancos. Como nesses países eles estão crescendo em um ritmo muito lento e os governos querem forçar a pessoa a gastar dinheiro, a estimular, né, o consumismo, então uma forma de fazer isso e estimular a atividade econômica, eles colocam a taxa negativa. E aí a pessoa acaba optando por gastar o dinheiro do que guardar. Se um título europeu, por exemplo, tiver um rendimento de menos 0,4% ao ano, então a cada 100 euros que você aplica, o investidor ele perde 40 centavos de euro no ano, né? Isso sem considerar os efeitos da inflação. Mas é que a inflação nesses países praticamente é zero, ou chega até a dar deflação. Então, por que o pessoal acaba se acostumando? Porque o preço das coisas se mantém por um longo período de tempo. Você compra algo nesses países, no Japão, por exemplo, você vai comprar um produto, passa 1, 2 anos, o produto, a tecnologia dele melhora muito, porém o preço continua o mesmo. Então, por isso que para eles não tem problema essa taxa negativa. Eles não sentem o efeito da taxa negativa. Essa taxa de juros aí próximas ou igual a zero, ou mesmo negativa, elas não são novidade no mundo. O Japão ele adotou esse juro zero no início dos anos 2000. E essa situação atual é o reflexo daquela crise financeira ainda de 2008, que freou a atividade econômica global, né? E acabou forçando os bancos centrais, tanto do Japão, Estados Unidos e Europa, a reduzir drasticamente os juros básicos de suas economias. Vocês lembram ano passado, ou a semana passada eu falei, né? Comentei que a taxa de juros nos Estados Unidos vai oscilar entre 1,75% e 2% ao ano. Aí a pergunta, o que levaria então um investidor a comprar um título público, né, que rende taxa de juros negativa? Bom, primeiro porque o custo de manter o dinheiro parado na conta corrente acaba sendo maior do que você comprar um título com juro negativo. Os bancos na Europa, por exemplo, eles cobram taxas de manutenção sobre conta parada. E essa cobrança dessa taxa acaba sendo maior do que a taxa negativa de um título público. A segunda razão é que se a taxa de juros cair mais ainda, e você está com aquela taxa de juros pré-fixada, por exemplo, em menos 0,15%, porém a taxa de juros acaba caindo para 0,50%, na verdade você tem, entre aspas, uma rentabilidade desse fundo, desse papel ou desse investimento. Lembra? Quando você fala em juros pré-fixado, quando a taxa de juros cai, esse título se valoriza. Então está aí um dos motivos também. E aí o pessoal investe também em bolsa, né? Hoje, mesmo um investidor considerado conservador num país desse, ele põe de 20% a 30% do seu patrimônio e ele aplica em bolsa. Por quê? Porque as ações dessas empresas, com taxa de juros mais baixa, tendem ao empresariado investir na sua empresa.
e fazer com que a empresa cresça. E aí gere mais lucro. E as ações tendem a se valorizar mais. Então, por essas e outras, o pessoal acaba indo para a Bolsa, acaba aplicando também em títulos privados. Existem fundos também nesses países que investem no exterior. Então, você imagina, ó, eles investem num fundo na Europa que investe aqui no Brasil com uma taxa de juros de 5% ao ano, por exemplo. Para eles, essa taxa de juros é sensacional. Um outro mercado que eles investem bastante também, como uma proteção, seria o mercado imobiliário, né? Em Portugal, para vocês terem uma ideia, os imóveis dobraram de preço nos últimos 5 anos. Por quê? Porque tem pouca oferta. Você vê muito imóvel antigo lá fechado. As pessoas não vendem. E há uma grande demanda. Para vocês terem uma ideia, tem franceses que compram imóveis em Portugal para fugir de cobrança de impostos altos na França. Chineses também têm demonstrado grande interesse no mercado imobiliário português. Falando em taxa de juros, para encerrar o assunto, eu vou falar para vocês aqui os 10 países, a taxa de juros reais desses países já descontada da inflação, dos 10 primeiros da lista aqui, que são na revista Exame, ok? Um ranking de juros reais. Então, o primeiro país de juro real é a Argentina, onde você tem 10% de juros reais. No México, 3,37%, tudo taxa ao ano, tá? Indonésia, 3,22%. Índia, 3%. Turquia está em quinto lugar com 2,75%. Em seguida vem Rússia com 2,45%. Em sétimo temos a Malásia com 2,34%. Em oitavo, Brasil com taxa de juros reais de 1,65%. Em seguida vem África do Sul com 1,45%. E em décimo, Singapura com 0,94%. Por curiosidade, na China você tem 0,30%. Taxa de juros reais, ok? E aí, a partir do 16º, no Canadá é negativa em menos 0,10%. No Chile está menos 0,94%. No Japão, menos 0,77%. Em Portugal, a taxa de juros reais é menos 1%. Na Itália, menos 1,20%. Então, para vocês verem como é interessante, essa taxa de juros negativa, ela existe e está presente aí em vários países, ok? Para encerrar nosso podcast, já estamos aí com 13 minutos, rapidinho. Então, amanhã nós temos o discurso do Bolsonaro, certo? Onde ele vai participar da Assembleia Geral da ONU. Ele vai falar aí, será a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e será a primeira vez que ele participará do evento que reúne anualmente a maior parte dos chefes de Estado do planeta. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura na Assembleia da ONU. E Bolsonaro já deixou claro que o ponto principal do seu pronunciamento será mesmo a defesa das ações do governo na Amazônia, após a repercussão negativa dos incêndios que vem ocorrendo na região ao longo das últimas semanas. Deve argumentar, entre outras coisas, que as queimadas estão nas médias dos últimos 15 anos e defender a soberania do Brasil e dos demais países amazônicos. Na visão do Bolsonaro, a tentativa de desconstruir a imagem do Brasil no exterior, isso precisa ser enfrentado, pois pode prejudicar o agronegócio do país. O discurso também do Bolsonaro deve abordar medidas tomadas pelo governo na economia, temas como combate à corrupção, segurança pública. Na única reunião de alto nível prevista, o presidente deve se encontrar com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ainda temos na agenda um jantar com o presidente o Bolsonaro vai ter um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de hoje, dia 23.
Ele já embarcou, né, para os Estados Unidos para essa reunião. E quem estará junto com Jair Bolsonaro, ele vai ser acompanhado pelo ministro Augusto Heleno, que é o Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, primeira-dama Michele e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Se juntarão à comitiva, já nos Estados Unidos, os ministros Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, que chegarão antes aos Estados Unidos. O retorno está previsto para a noite de terça-feira, amanhã, dia 23/9, na terça-feira, que é o mesmo dia do discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Desejo a todos vocês um ótimo final de segunda-feira, uma excelente semana e até o próximo áudio. Forte abraço.